Então, por que você não melhora suas dores? Você está assistindo esse vídeo porque você quer saber de como eu posso te ajudar. Então, digamos que você tem uma dor de coluna cervical. Você já fez raio-x, você já fez ressonância magnética, gastou muito com isso, que eu sei que são exames bem caros, tá? E toma remédio e gasta com remédio e não melhora. Por quê? O exame que você faz, seja qual for, e o remédio, eles estão tratando só, eles estão buscando observar só o sintoma. Você não trata a causa. A causa do seu problema, ela só vai ser resolvida se você identificar de onde está vindo isso. E você sabia que as suas dores podem ter origem até mesmo do seu estresse, daquilo que você se alimenta. Por isso que você não melhora. Eu estou cansado de atender um monte de paciente aqui que não resolve o problema porque fica tratando só com remédio, faz exames e vai só nos sintomas, não trata a causa. E você precisa ver de como às vezes a coisa é muito simples. Às vezes você passa uma orientação exata para a pessoa sobre a alimentação dela, sobre o estresse que também está favorecendo para o aparecimento e a permanência dessa dor, dessa doença. Então, você não está melhorando, muito provavelmente por causa disso. Porque você trata só os sintomas, você não trata a causa. E a causa da sua dor de coluna cervical, sua dor de coluna lombar, ombro, seja qual for, ela tem uma origem. Se você não deu uma pancada, se você não caiu, não bateu o ombro, você não caiu, bateu a cabeça, essa sua dor, ela tem que ter uma origem, ela tem que ter um momento que ela começou. Mesmo que você não tenha um sintoma, o seu corpo ele vai se adaptando lá atrás. Vamos supor que há 5 anos atrás o seu corpo começou a se adaptar. Como ele se adapta? Negativamente. Você lá atrás começa a perder sua força. Isso é muito comum aqui para mim. A pessoa começa a perder a força dela, a força mesmo. E ela não percebe, ela precisa trabalhar, é igual ao seu caso. Às vezes você precisa trabalhar e às vezes o seu trabalho exige esforço físico. Quanto mais esforço físico você precisa fazer, mais sobrecarga você coloca no seu corpo, em alguma região. Por exemplo, você trabalha varrendo, você trabalha carregando peso, você trabalha digitando muito tempo, seja o que for. Você perde força de um lado, por exemplo, você perdeu força do seu lado direito, do seu braço direito, da sua perna direita. Por um mecanismo natural e divino que você tem, seu corpo começa a compensar em outras áreas do seu organismo. Então, se você perder uma força do seu braço direito, da sua mão, você pode sobrecarregar o seu ombro. Então, você pode sentir dor no seu ombro. Na sua coluna cervical, você está lá digitando, você está lá varrendo, você está lá pegando as coisas, levantando e abaixando, até mesmo fazendo atividade física. Então, quando você compensa muito esse mecanismo, você sobrecarrega a sua coluna cervical, por exemplo, sente dor. Você pode sobrecarregar a sua lombar pelos movimentos das suas pernas. Então, a perda de força, perca de energia sua, você sobrecarrega uma outra área. Ao longo do tempo você vai sobrecarregando, chega uma hora você desenvolve uma dor de coluna lombar. E aí, então você começa a sentir muitas dores, você trava, você vai no médico tradicional, ele vai te passar raio-x e ressonância. Raio-x e ressonância não alivia nada da sua dor. E você vai lá, busca tomar um remédio, fazer uma terapia paliativa, que trabalha só a parte superficial, não trabalha a causa. E o seu problema, ele vai aumentando, porque você não tratou a causa, você não voltou essa força. E detalhe, essa sobrecarga que você tem, você pode desajustar as suas articulações, elas têm que trabalhar tudo alinhadinha. Então, ao longo do tempo, você vai desalinhando isso vai trabalhando de forma errada. A gente tem manobras aqui para que volte o bom funcionamento, o encaixe dessas suas articulações, volta a força que você tem dos músculos. Então, tem muita coisa que tem que ser analisada, tem muita coisa para ser tratada ainda em você. Nesse mecanismo ainda, a alimentação pode fazer com que isso saia da posição, você perca a força.
O seu estresse do dia a dia faz com que isso saia do lugar, você perde força. Ao longo do tempo, você vai sobrecarregando, não sabe disso e acaba desencadeando suas dores. Veja só, em poucos minutos aqui, eu tive que separar para explicar basicamente onde o seu problema está. Então, se você ficar ainda tratando só com remédios, só com exames, às vezes o remédio pode te aliviar as dores, às vezes eles podem te ajudar. Em muitos casos, você pode até precisar de uma cirurgia, mas antes disso, você tem muita coisa que você pode fazer. Detalhe, o seu tratamento pode sair muito, mas muito mais barato e você pode recuperar muito, muito mais rápido. Detalhe, e ainda com qualidade de vida. Esse negócio de você estar ficando mais velha, mais velho e o problema vai se instalar em você, não é verdade. A gente vê muitas pessoas aí, velhas, mais velhas, envelhecendo e com a saúde legal e recuperando. Tenho muitos pacientes assim. Então não pense que você vai ficando mais velha, mais velho, o seu problema vão aumentando. Não é isso. Tem alimentação, tem estresse, tem esse monte de coisa que eu te expliquei. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, aí eu tenho que te avaliar, eu tenho que saber o que eu posso fazer por você e tenho certeza que eu vou entregar um trabalho, pelo menos da minha parte, da melhor forma possível para te recuperar o mais rápido possível. Tá bom? Então, basicamente, o meu trabalho é assim. Acredito que você já entendeu, mas vamos trocando informações ainda aí para te ajudar a resolver o seu problema, tá bom? Grande abraço.